A crise explodiu no Flamengo. O que aconteceu nas últimas horas deixou a torcida completamente revoltada e aumentou ainda mais a pressão em cima de Leonardo Jardim, da diretoria e também dos jogadores. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória após perder por 2-0 no Barradão e o clima nos bastidores virou um verdadeiro caos. E o pior de tudo não foi apenas a eliminação, foi a forma como o Flamengo caiu. Um time sem intensidade, um time nervoso, um time sem criatividade e principalmente um time sem reação. A torcida esperava um Flamengo agressivo, dominante, com postura de campeão, mas o que se viu em campo foi completamente diferente. E agora começam as perguntas. Até quando Leonardo Jardim vai continuar no cargo? Até quando certos jogadores vão continuar sendo titulares? E principalmente, quem realmente é o culpado por esse momento vergonhoso? Porque uma coisa precisa ser dita. Esse elenco do Flamengo custa uma fortuna. É um dos elencos mais caros da América do Sul. Então não dá mais para aceitar apresentações como essa. Após a eliminação, Leonardo Jardim falou em entrevista coletiva e admitiu que faltou competência ao Flamengo. O treinador reconheceu que o time criou oportunidades, mas falhou demais na hora de decidir as jogadas. Só que a torcida não quer mais desculpas, porque o Flamengo vem repetindo os mesmos problemas há semanas. A defesa falha, o ataque perde gols absurdos e o time parece emocionalmente abalado em jogos decisivos. Segundo análises divulgadas hoje, o Flamengo chegou a somar 46 finalizações em 2 jogos recentes, mas sofre justamente pela falta de confiança e eficiência ofensiva. E isso é inacreditável para um elenco com jogadores desse nível. A revolta aumentou ainda mais porque muitos torcedores consideram essa uma das eliminações mais vergonhosas dos últimos anos. Nas redes sociais, o nome de Leonardo Jardim virou um dos assuntos mais comentados entre os rubro-negros. Muitos torcedores criticaram decisões táticas, substituições e principalmente a postura do time dentro de campo. E teve uma decisão que deixou a torcida ainda mais irritada. Algumas mudanças feitas durante o jogo foram consideradas inexplicáveis pelos torcedores e até por comentaristas esportivos. Só que o problema vai muito além do treinador. Existe uma pressão enorme também sobre alguns jogadores do elenco. A torcida está cansada de ver atletas entrando em campo sem intensidade. E quando o Flamengo perde dessa maneira, a cobrança explode. Outro detalhe importante, a eliminação também gera um prejuízo financeiro enorme para o clube. Além da vergonha esportiva, o Flamengo deixa de arrecadar milhões que poderiam entrar com a sequência da Copa do Brasil. E isso pode impactar diretamente o planejamento da temporada. Inclusive, informações divulgadas hoje apontam que o Flamengo já começa a pensar em mudanças no elenco durante a próxima janela de transferências. Alguns jogadores podem sair, outros podem perder espaço e reforços começam a ser debatidos internamente, porque a diretoria sabe que a pressão aumentou muito. Outra notícia que chamou a atenção hoje foi a possível busca do Flamengo por novas peças no mercado. Nomes como Kaique Bruno e Marcos Antônio seguem sendo especulados nos bastidores do clube. Mas o torcedor quer mais do que contratação. O torcedor quer atitude, quer ver raça, quer ver entrega, quer ver um Flamengo que entre em campo com vontade de atropelar adversários. Porque o sentimento hoje é de vergonha. E o pior, a temporada ainda está longe de acabar. O Flamengo agora tenta virar a chave rapidamente porque ainda tem Brasileirão e Libertadores pela frente. Só que o ambiente ficou extremamente pesado. A próxima partida virou praticamente uma decisão para Leonardo Jardim. Se o Flamengo voltar a jogar mal, a pressão pode ficar insustentável. E internamente já existe preocupação com o desgaste emocional do elenco. Outro assunto que movimentou os bastidores hoje foi a postura da diretoria após a eliminação. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o presidente BAP segue defendendo o projeto esportivo, mas já existe forte cobrança interna por respostas rápidas, porque no Flamengo perder nunca é normal, ainda mais dessa maneira. O mais revoltante para a torcida é perceber que o time tem qualidade. Pedro continua sendo esperança de gols, Arrascaeta segue sendo decisivo quando está bem fisicamente, Jorginho tenta chamar responsabilidade, mas parece que o time não consegue encaixar. E aí a pergunta começa a crescer: será que o elenco perdeu a confiança? Será que existe problema interno? Ou será que falta comando firme no futebol? A verdade é que o Flamengo entra agora em um momento decisivo da temporada. Ou reage imediatamente, ou a crise pode aumentar de uma forma gigantesca. E conhecendo a nossa torcida, a cobrança só vai aumentar. Então comenta aqui, você acha que Leonardo Jardim deve continuar? Quem foi o maior culpado pela eliminação? E qual jogador mais decepcionou você? Porque uma coisa é certa, as próximas horas prometem muita tensão nos bastidores do Mengão. E se o Flamengo não reagir rápido, essa crise pode virar uma das maiores dos últimos anos.
Agora vamos nos aprofundar no assunto sobre Marcos Antônio e outras novidades, pessoal. Nos últimos dias surgiu a informação de que o Flamengo poderia ter um acordo encaminhado para contratar o jogador após a Copa do Mundo. A notícia movimentou bastante as redes sociais, mas, segundo apurações mais recentes, ainda não existe nada fechado. Tanto o Flamengo quanto o São Paulo negaram um acerto definitivo pelo atleta. Mesmo assim, o nome agrada internamente. Marcos Antônio é visto como um meio-campista técnico, inteligente e com boa saída de bola. A comissão técnica entende que o elenco ainda precisa de mais alternativas no setor de criação e controle de jogo, principalmente pensando na maratona pesada de partidas. E a situação pode evoluir dependendo também das saídas no elenco. Alguns jogadores do Flamengo podem entrar em negociações na próxima janela e isso pode abrir espaço para novas chegadas. Outro nome que surgiu nos bastidores recentemente foi o do lateral Kaique Bruno, do Cruzeiro. Segundo informações que circularam nos últimos dias, o jogador estaria sendo monitorado pelo Flamengo a pedido da comissão técnica. Leonardo Jardim gosta muito de laterais ofensivos, rápidos e com intensidade física, e Kaique Bruno encaixaria exatamente nesse perfil. Além disso, o Flamengo entende que precisa aumentar as opções defensivas, principalmente nas laterais. A temporada é longa, desgastante e o clube quer evitar depender demais de poucos jogadores. Na defesa, o Flamengo também segue atento ao mercado. Mesmo já tendo contratado o Vitão anteriormente, a diretoria não descarta novas movimentações dependendo das oportunidades que aparecerem. A ideia do clube é manter um elenco profundo, forte fisicamente e preparado para enfrentar o calendário absurdo do futebol brasileiro. José Botto tem sido muito ativo nos bastidores. O dirigente português possui forte mercado internacional e boa relação com empresários e clubes europeus. Isso pode facilitar muito futuras negociações. Inclusive, existe a expectativa de que o Flamengo tente aproveitar oportunidades de mercado envolvendo jogadores brasileiros que atuam na Europa e tenham interesse em retornar ao Brasil. Esse modelo de contratação vem dando muito resultado nos últimos anos. O próprio Flamengo conseguiu fortalecer seu elenco trazendo atletas experientes, acostumados com pressão e com nível internacional. Outro ponto importante é que Leonardo Jardim também influencia diretamente nas escolhas. O treinador português possui perfil muito estratégico e costuma pedir jogadores específicos para encaixar em seu estilo de jogo. Diferente de outros técnicos, Jardim valoriza muito intensidade, inteligência tática e jogadores versáteis. Então, muitos nomes analisados pelo Flamengo hoje seguem exatamente esse perfil. E claro, existe também a questão financeira. Apesar do Flamengo ter enorme capacidade de investimento, a diretoria não quer fazer loucuras no mercado. A prioridade é contratar jogadores que realmente elevem o nível do elenco. Ou seja, o Flamengo não quer apenas quantidade, quer qualidade. Outro detalhe importante é a possível saída de alguns atletas que perderam espaço no elenco. Jogadores que não vêm sendo utilizados podem abrir espaço salarial para novas chegadas. Além disso, vendas importantes podem acontecer no meio do ano, aumentando ainda mais o caixa rubro-negro. E isso pode transformar o Flamengo em um dos clubes mais agressivos da próxima janela de transferências. A torcida já começa a criar expectativa, principalmente porque o clube vem demonstrando ambição enorme nos bastidores. E quando o Flamengo entra forte no mercado, normalmente grandes nomes aparecem. A tendência é que os próximos dias sejam muito movimentados. Novos rumores devem surgir, negociações podem avançar rapidamente e o Flamengo pode surpreender muita gente. Então fica ligado aqui no canal, porque qualquer novidade sobre reforços, saídas e mercado da bola do Mengão, você vai acompanhar tudo por aqui. Agora comenta aqui embaixo qual jogador você gostaria de ver vestindo o manto sagrado. E claro, não esquece do like e da inscrição, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Saudações rubro-negras!